Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Filosofia em Foco. Hoje nós estamos gravando o 60º episódio, o que para nós é uma marca, uma grande marca, é um grande feito a despeito das dificuldades que temos em continuar com esse projeto de levar a filosofia especialmente para as pessoas que não são da área da filosofia, né? Com uma linguagem mais palatável, mais leve. E hoje vamos trazer um tema que é exatamente falar sobre o amor, né? O amor eros, o amor de acordo com a perspectiva de Platão, né? Mas antes disso, vou pedir que, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário e, se for o caso, compartilhe para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível, certo? Desde já eu agradeço. Bem, como disse, o tema hoje é exatamente o amor, né? O amor eros, né? A gente percebe que o primeiro grande pensador, depois dos pré-socráticos, foi Sócrates, né? E Sócrates deixou um discípulo, que é Platão. Platão, por sua vez, deixou um outro discípulo, que é Aristóteles. E esses três formam os três maiores pensadores da filosofia clássica do mundo grego. E são precursores de Jesus Cristo, né? E então, Platão tem um conceito, né, de amor, que chama de eros, né, é o primeiro que a gente vai abordar hoje. Aristóteles tem um outro conceito de amor, que vai chamar de filia, né? E o terceiro conceito seria o amor ágape, né? Que é exatamente esse que é de acordo com o cristianismo. E teria ainda um outro episódio que a gente poderia falar sobre o amor, que é como que vem da modernidade, na verdade, do início da modernidade, que é o conceito apresentado por David Hume, um pensador escocês, em sua obra O Tratado da Natureza Humana, né, que é dividida em 3 partes. Na parte onde ele se refere à questão das paixões, ele vai tratar do amor como uma paixão. E eu também estou pensando em trazer essa abordagem, né? Então a gente vai fazer 4 abordagens sobre o amor. E a primeira exatamente seria essa, né? O amor eros, certo? Bem, o amor eros, o que é? Né? Essa é a pergunta. Bom, esse tema nós vamos encontrar numa obra de Platão, na verdade, num diálogo, né? Platão Diálogos, essa obra que está aqui, era um simpósio, mas a gente é mais conhecido, na verdade, como o Banquete, né? O Banquete de Platão. E o Banquete de Platão é uma obra que nos chega, foi escrita no século IV a.C., né? E nos chega passando a mensagem sobre um banquete, né, que ocorreu. E o objetivo desse banquete era exatamente festejar um concurso, né, onde Ágaton ganhou, né, participou e ganhou, né, com êxito, sobre uma tragédia que ele havia escrito. Ele era um poeta. Então ele convida 6 pessoas, 6 amigos para esse banquete, que aliás era um hábito muito comum na Grécia Antiga, se festejar êxitos e outras coisas, com muita comida, muita bebida, né, fazendo um banquete, e depois um momento de entretenimento cultural, onde se dançava, se apresentava dança, contos, músicas e, outras vezes, alguns discursos, né, para que as pessoas pudessem refletir e tirar algumas conclusões sobre o tema que era levado através do discurso.
E, nesse caso, como Ágaton estava festejando o seu êxito, né, nesse concurso de tragédia, ele quis fazer uma homenagem a Eros, o deus do amor. Então, o tema desse banquete, que vai definir o que é Eros, né, que para Platão, porque essa obra foi escrita por ele, então é exatamente dizer o que é esse amor, Eros, para Platão. Não é? Então, na verdade, são 7, como eu falei, são 7 pessoas que participam desse banquete. Cada uma delas vai ter um momento de fazer a sua fala, o seu discurso, dizendo o que é que ele entende que seja o amor, né? O que é Eros, né? Que tipo de amor Eros representa. Então, o primeiro a se pronunciar é Fedro, né? O segundo é Pausânias, depois é Erixímaco, que era médico, Erixímaco, né? O quarto a se posicionar era Aristófanes, que era um comediante, né? O quinto era o próprio anfitrião, né? O poeta anfitrião, que era Ágaton. Depois de Ágaton vem Sócrates e, por fim, Alcibíades. E, na verdade, o discurso de Alcibíades nem é sobre diretamente o amor, porque ele chega atrasado, já um pouco embriagado, e ele faz apenas uma homenagem, na verdade não era uma homenagem, uma certa apologia ou um elogio a Sócrates, dizendo que ele era a pessoa mais honesta, né, que o mundo poderia conhecer, e que era resistente às tentativas, né, de se deixar levar pelo vício, né? Ele era um ser tão virtuoso que ele não se deixava levar pelo vício. Então, na verdade, eu não vou trazer todos os autores desses discursos aqui. Eu escolhi apenas alguns, 4, na verdade, porque dentro dessa perspectiva do que eu quero trazer para vocês sobre o que é o conceito de amor de Eros, né? Então, o primeiro deles é Fedro, né, a discursar, e Fedro começa dizendo que amar é tornar o ser virtuoso, né? Ele diz que Eros é um grande deus, né, um dos mais antigos, né, e sua maior capacidade é tornar o ser virtuoso. Aquele que ama se torna virtuoso, e o amado igualmente se torna também virtuoso por estar nessa relação entre amante e amado, né? Então ele vai dizer que o amante é virtuoso, é bom e é belo, é justo e tem todas as qualidades, todas as que são amparadas pela virtude, né? Então, segundo Fedro, sem o pudor do mal e sem o zelo do bem, né, nenhuma cidade, nenhum indivíduo realizará jamais obras grandes e belas, né, porque sem amor não consegue esse objetivo, né. Ele afirma ainda que quando um indivíduo está amando um outro, né, ele se envolve com uma capacidade virtual tão grande que, se ele cometer algo vicioso, ele prefere que o pai, o melhor amigo ou uma outra pessoa qualquer saiba, porque assim ele se constrangerá menos do que o amado venha a tomar conhecimento, né? Então, você vê que essa dimensão que ele trata, que é o amor, né, Eros, é tão forte nessa perspectiva da virtude que ele deixa transparecer, deixa a gente tomar ciência de que a virtude ela está ali como um arcabouço, né? Como algo que vai lhe conduzindo para as boas ações. E ele vai dizer ainda
para encerrar a fala dele, que todo homem que ama, com efeito, se absteria de todo mal e só procuraria o bem recíproco, né, entre o amante e o amado. Então, para Fedro, uma cidade boa seria aquela cujo governante tivesse muito amor para oferecer, porque assim a sociedade inteira se tornaria virtuosa. Então, para Fedro, o amor é virtude, o amor é o bem, é o belo, o amor é tudo aquilo que pode contagiar o outro na perspectiva virtuosa, naquilo que é o melhor, naquilo que se afasta de todo o mal. Então, essa seria a perspectiva do amor para Fedro, no primeiro discurso. Depois, a gente vai pular Pausânias e vamos para o discurso de Erixímaco. Erixímaco era médico, né? E aí ele vai trazer, foi o terceiro a discursar, e é o segundo que eu trago aqui. Na verdade, ele vai fazer uma observação no conceito do que ele entende como seja Eros, o deus do amor, na perspectiva de que, como ele é médico, ele vai abordar uma questão mais relacionada com uma questão biológica, né? Então ele vai partir de que a saúde, né, e a doença são estados dessemelhantes, ou seja, são coisas distintas, são opostos, né? E que o contrário procura sempre o contrário. Ou seja, é como se o amante vai se apaixonar pelo amado e vice-versa, porque tanto o amante como o amado são polos contrários, polos opostos, né? São polos opostos, né? Então ele vai dizer que um é o amor que habita o corpo são, e o outro polo seria o amor que reside no corpo enfermo, no corpo doente, né? Então ele começa trazendo essa fala exatamente porque, como ele era médico, ele tem uma abordagem mais voltada para as questões da natureza orgânica do corpo, né? Então ele vai dizer, são inimigos os contrários, né? Eles são inimigos. Por exemplo, se você pegar o frio e o quente e o calor, né, são polos contrários. Se você pegar, por exemplo, o doce e o amargo, são polos contrários. Se você pegar, por exemplo, o seco e o úmido, são polos contrários, e assim sucessivamente. Então, ele diz que o amor vai estar exatamente, Eros vai estar aí exatamente nesse amor que une esses dois polos, esses dois extremos, de maneira tal que eles se harmonizam, né? De maneira que eles conseguem se harmonizar, nem sendo, no caso, entre a temperatura, nem muito frio, nem muito quente, nem muito doce, nem muito amargo, né? E nem muito seco, nem muito úmido, né? Então ele vai dizer que todas as vezes que os elementos dessa natureza, que são opostos, são, digamos assim, afetados por um amor sábio, né, forma-se aí uma harmonia e uma aliança, né, com a capacidade de manter um equilíbrio entre essas duas forças contrárias. E esse equilíbrio é uma energia que ele chama de amor, né? Ele chama de amor. Ele dá alguns exemplos, por exemplo, na natureza, quando ou chove demais ou faz muito calor, tem muita seca, então a fertilidade da terra, a produção da colheita, ela deixa muito a desejar, porque o ideal é que nem chova demais, nem tenha muita água, nem faça muito calor,
mas que tem uma temperatura ali harmonizada, amena, né? De maneira que a fertilidade seja capaz de proporcionar uma colheita boa, né? Então, basicamente, o conceito de amor aí está exatamente nessa capacidade de você fazer os contrários, os opostos se aproximarem e manter um clima de perfeita harmonia. Essa harmonia é chamada essa energia que harmoniza é chamada de Eros, né? Então, Eros seria o amor que mantém a harmonia entre os polos divergentes, os polos dessemelhantes, os polos contrários, os seus opostos, certo? E, por fim, nós temos o terceiro, que vamos trazer aqui, na verdade, seria o quarto lá no discurso, que é Ágaton. Ágaton é o poeta que escreve tragédias, né? E também o anfitrião do banquete. Engraçado porque Ágaton vai ter uma percepção de Eros contrária à que teve Erixímaco, né? Quando o Erixímaco dizia que o contrário procura o contrário, Ágaton dizia que o semelhante ao semelhante busca, ou seja, o semelhante busca o semelhante. Ou seja, o belo busca o belo, dizia ele, né, no seu discurso. O justo busca o justo, né? A partir daí, Ágaton diz que o amor é o belo e, por isso, o amor busca a beleza, né? E o amor seria, então, a identificação entre exatamente o amante e o amado, porque, em tese, eles teriam a mesma natureza, seriam semelhantes, né? Seriam atraídos exatamente pela semelhança que existe entre os dois, né? E depois dessa fala do Ágaton, aí entra Sócrates, né, que é o último dos... na verdade, é o último que eu trago, mas é o penúltimo, né? Porque o último, como eu falei, foi Alcebiades, e Alcebiades, praticamente, o discurso dele ele não falou nada sobre o amor, falou mais um elogio de Sócrates. Então, o Sócrates vai discordar, né, da fala, do discurso de Ágaton, de que o semelhante busca o semelhante, né? Então, ele discorda disso e inicia uma fala interrogando todos os outros, né? Uma fala que está exatamente no discurso e que eu vou exatamente fazer aqui as perguntas que o Sócrates faz a todos os demais, para contradizer o conceito de Eros dado por Ágaton, né? Quando Ágaton diz que o amor é o semelhante buscando o semelhante, né? O belo buscando a beleza, o justo buscando o justo, né? Então, ele discorda e vai fazer a seguinte pergunta. Vou ler exatamente o que ele escreveu, né? O textozinho. Ele pergunta para os outros: de alguma coisa, Eros é amor? Ele vai dizer: Eros é amor por alguma coisa ou por nada? Faz a pergunta. Eros é o amor por alguma coisa ou por nada? A resposta que é dada é que Eros é amor de alguma coisa, né? Fixa bem na mente aquilo que Eros é, amor. Mas diz-me ainda se Eros deseja ou não o que ama. E a resposta é sim, absolutamente. Eros deseja o que ama. Possui então o que deseja e ama? Pergunta ele. Ou ama-o sem possuir? Resposta: não é verossímil que eu possua, ou seja, ele não tem, ele não possui. Disseste bem, pode acaso o que é grande desejar ser grande? Ou o que é forte desejar fortaleza? Com essa pergunta você observa que ele está criticando o que disse Ágaton. O justo busca o justo, o belo busca a beleza. Porque se você já é grande,
Por que você vai querer ser grande se você já tem isso com você? Né? Se você é bonito, por que você vai querer ser bonito? Então, ele diz que não é bem assim. Né? E aí, quando ele faz essa pergunta, né, que é exatamente se disseste bem, por acaso, o que é grande, desejar ser grande, ou o que é forte, desejar a fortaleza, ele diz impossível, ou seja, ele nega. Quando temos saúde, riqueza, etc., e mesmo assim o desejamos, diz Sócrates, significa que desejamos para o futuro o que presentemente se possui. Logo, todo aquele que deseja, deseja o irreal, deseja o que não tem, deseja o que carece, deseja o que falta, não é? Deseja o que é indigente. E, portanto, não são essas as consequências do desejo de amar? E a resposta é sim. Então, eros é amor por alguma coisa. E depois que o amor por algo que ainda não se tem. O amor é desejo. O desejo só existe na falta. Só se é capaz de amar o que não se tem. Quando tiver, não se ama mais, a não ser desejando mantê-lo no futuro. Ou seja, o que a gente percebe daí? Que para Sócrates, primeiro ele refuta, ele discorda do pensamento de Ágato, que o semelhante busca o semelhante. E aí, nesse interrogatório que ele faz, ele comprova que não faz sentido o que Ágato disse. Porque se você já tem, por exemplo, se eu já tenho este livro, Diálogo de Platão, então é do teu, mas por que desejar ter um livro desse? Do mesmo. Posso querer um outro. Se eu tenho uma caneca, então não tem por que eu vou querer uma outra caneca, se eu já tenho. Enfim, ele vai por esse princípio, né? Então ele vai dizer que eros, o amor, é por aquilo que desejamos. E a gente só deseja aquilo que não tem. Aquilo que carece, aquilo que falta. E na medida que a gente consegue aquilo que a gente não tem, a gente deixa de amar, porque a gente já conseguiu. Então, o amor seria o desejo de obter aquilo que não se tem. Eu amo aquilo que não tenho. E à medida que eu tenho, em tese, eu deixaria de amar. Só que ele dá uma saída. Ele diz, mas aí você pode querer continuar amando depois que conseguiu, né? Bastando que você deseje manter essa relação no futuro. Então, o fato de você conquistar aquilo que você não tinha, não quer dizer que você vai parar, porque você pode manter esse desejo de manter essa coisa no futuro. Então, em tese, a concepção de eros, para Platão, ela traz essa perspectiva de que o amor é desejo por aquilo que falta, daquilo que você não tem, daquilo que carece, né? E que depois que você consegue, você pode ainda continuar a desejar, mas numa perspectiva de que você manterá esse amor conquistado no futuro. Então é isso, a mensagem que eu queria deixar aqui, e até o próximo podcast.